Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Estes alguns que Jesus se dirige aqui nesta parábola, ele não especifica se seriam outros fariseus, mestres da lei, escribas, ou até mesmo os discípulos, mas ele coloca nesse termo alguns, porque muitas vezes não apenas aqueles fariseus que o escutavam, que o criticavam, eles praticavam dessa forma. Jesus já em outras passagens vai dizer que esses fariseus, eles gostam de rezar, de mostrar nas praças, nas esquinas, de que estão rezando. E Jesus lá em Mateus vai dizer que eles já receberam a recompensa. Aí diz para a pessoa rezar no oculto, porque o Pai que vê no oculto recompensará. Então, Jesus lá no Evangelho de Mateus, ele critica aqueles fariseus por se exibirem, darem esmola, jejuarem, mostrarem que estão jejuando, ou rezarem em praça pública para mostrar aos outros que estão assim. Então, exteriormente, o fariseu desta parábola, ele cumpria todas as obrigações. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo, faço isso, faço aquilo. Ele era muito justo, santo, não necessitado da misericórdia. Em contrapartida, aquele publicano, lá atrás, ele não se achava digno de levantar nem os olhos, mas pedia perdão a Deus. Tende misericórdia de mim. Então, estes alguns que Jesus se dirige naquele tempo, ainda hoje a gente pode encontrar. Mesmo na história da igreja, a gente vê, por exemplo, os pelagianos, a heresia pelagiana, que confiava na própria justiça, achava que merecia a salvação ou que com seus esforços não necessitava da graça, ele já merecia, porque ele cumpria todos os itens necessários e Deus teria obrigação de salvá-los. Era uma heresia condenada pela igreja. Mas nos tempos de hoje ainda continua a haver esses novos pelagianos. O Papa Francisco, na sua encíclica Gaudete Exsultate, fala desses novos pelagianos, o novo pelagianismo, como os novos gnósticos, o gnosticismo, essas duas heresias do início da igreja, daqueles primeiros tempos, mas que ainda hoje, continua a assolar em muitos lugares para muitos cristãos. Vamos refletir então hoje como está a nossa postura diante de Deus. O antídoto para essa heresia é exatamente a humildade. A humildade é que reconhecer a nossa verdade. Nós não somos nada. Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João: sem mim nada podeis. Sem a graça de Deus, nós seríamos capazes de coisas piores do que aqueles aos quais a gente critica. Que hoje, então, neste sábado, o Senhor nos dê esta graça de olhar para a nossa verdade, olhar com humildade para nós mesmos e confiar apenas na misericórdia de Deus. Porque olhar para nós e confiarmos em nossas forças, na nossa justiça, nós não mereceríamos nada. Nós merecemos o inferno. Mas Deus, na sua misericórdia, nos resgata. E quando nos dirigimos a Ele com humildade, pedindo perdão, Deus nos dá a graça, Deus nos dá o céu. Que a exemplo da Virgem Santíssima, a Virgem Maria, que a igreja também venera aos sábados, possamos pedir a sua intercessão para que nos deixe esta graça, esse dom, essa virtude da humildade. Deus te abençoe e até amanhã.